Artigo 2º do nosso Código Penal brasileiro. Diz a redação: ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e seus efeitos penais da sentença condenatória. Vamos traduzir. Ninguém deverá ser punido por lei que, posterior ao fato que eu pratiquei, uma lei posterior, diz que não é mais crime. Isso é para evitar as arbitrariedades do passado. No nosso passado, não existia o devido processo legal, o princípio da legalidade, legitimidade, dignidade da pessoa humana, indúbio pro réu. Era o que o rei bem entendia. Há quem discorde disso, mas não vou entrar em detalhes. Vamos criar, hipoteticamente, uma historinha. Digamos que um rei muito pomposo e orgulhoso esteja andando numa carroça, melhor, numa carruagem, que rei não anda de carroça, e é de comum conduta que onde o rei passe, as pessoas se curvem perante a majestade, como gesto de respeito, temor e de que mostre quem é que manda no território. Até que, em um determinado momento, um dos camponeses resolve não se curvar perante a majestade, perante o rei. O rei, vendo isto, olha para aquela pessoa e pensa, mas olha só que insolente, sequer se curvou perante sua majestade quando passou na carroça, sobretudo, não tirou o chapéu e colocou no peito como prova de respeito e temor, né? Querendo ou não, era mais temor do que respeito. Tá certo. Eu vou pedir para um dos meus cavaleiros dar uma punição nesse rapaz. Dito isto, no outro dia, os cavaleiros verificam que este camponês tem uma loja de venda de passarinhos. E passarinho, para ser vendido, só pode estar preso, né? Em gaiolas. Não existia nenhuma legislação criminal a respeito de passarinhos presos. Os cavaleiros veem que na loja dele tem vários passarinhos presos e fala para o rei: majestade, aquele camponês vende passarinho, a profissão dele é vendedor de passarinho. O rei, pois bem, numa canetada só, naquele exato momento, cria uma lei dizendo que é crime prender passarinho em gaiola e que terá como pena de prisão de 2 a 10 anos. E já manda o cavaleiro publicar automaticamente na frente do castelo do rei. 10 minutos depois, ele manda um cavaleiro ir até a frente da loja desse vendedor de passarinho e manda prendê-lo, porque ele está descumprindo uma lei que o rei acabou de publicar. Depois de 10 dias que aquela pessoa está presa, por simples orgulho do rei, o rei cria mais uma lei, dizendo: não é mais crime vender passarinhos presos em gaiola. Agora, quem já está preso, que fique preso. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, isso não é mais possível. Por quê? Os mandos e desmandos de reis, imperadores e ditadores do passado, com a nossa Constituição de 1988, já está pacificado que lei posterior mais benéfica, inclusive lei que descriminaliza, deverá a pessoa que praticou aquele crime na época ser imediatamente solta. Ou, se a lei for mais benéfica, deverá ter sua pena reduzida. Por que isso? Para evitar arbitrariedades de autoridades do passado. Ou seja, artigo 2º do nosso Código Penal, repito, ninguém deverá ser punido ou mantido preso por lei que posterior ao fato praticado pelo agente, mostre ser mais benéfica ou abolicionista, cessando em virtude desta lei, a execução e os efeitos penais já transitados em julgado. Ainda que uma pessoa já tenha, por uma lei legal, praticado um determinado crime, tenha sido levado a um presídio, ao sistema prisional, se uma lei posterior é mais benéfica ou extingue uma punição de determinado crime, essa pessoa tem todo o direito de se beneficiar dessa lei mais benéfica. Parágrafo único do artigo 2º do Código Penal.
a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença penal transitada em julgado. Ou seja, ainda que uma pessoa tenha praticado um crime, tenha sido julgada, o processo finalizou, ele foi já decidido, conduzido ao presídio, se uma lei posterior diz que aquela pena de 20 anos agora é de 10 e ele já cumpriu 10, então ele já cumpriu a pena toda, mesmo que ele tivesse sido condenado a 20. Veja a importância que nós temos no nosso Código Penal e na nossa Constituição de dizer que lei posterior mais benéfica favorece ao agente causador de determinado crime. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Esse caso que eu expliquei do rei foi elucidativo? Bom, espero que eu tenha passado a mensagem como deveria. Caso ficou alguma dúvida, coloque nos comentários que assim que puder eu respondo o mais rápido possível. Se gostou, curta o vídeo e até mais.